Muito bem, nessa noite gostaria de compartilhar com você um trecho da palavra, onde nós vamos nos encontrar nela. E de repente pode ser uma abordagem de um prisma diferente, de um ângulo diferente, de uma visão diferente, mas uma palavra também, de mesmo modo, muito conhecida, muito familiar de todo o cristão. E eu gostaria de começar contando essa história antes de ler a parte que nos toca ler nessa noite. Mas eu gostaria de começar narrando para você um episódio muito conhecido e, de repente, de um ponto de vista um pouquinho diferente, de 3 homens que foram julgados, de 3 homens que foram sentenciados, condenados à morte. E estes 3 homens se encontram em uma cela. E nesta cela já é a última esperança. Esse cárcere é a última esperança desses 3 homens condenados. E afora desse tribunal, desse lugar onde estavam presos esses 3 homens, acontecia a revelia, mais um julgamento. Um julgamento fora do protocolo, um julgamento fora da data, um julgamento forçadamente acontecia do lado de fora da cela, e os 3 dentro desse cárcere, pois não faziam muita ideia do que acontecia do lado de fora. E do lado de fora estava acontecendo algo que mudou a história da humanidade. E ali dentro daquela peça, com aqueles presos, tinham 3 indivíduos, sem nenhuma esperança, sem nenhuma expectativa, sem nenhuma chance, porque já estavam condenados à morte. De repente, nesse cenário de incerteza do que acontecia do lado de fora, eles começam a ouvir gritos de um povo que clama por um nome, e esse nome era de um dos 3 que estavam ali dentro da cela. E esses 3 se olham, possivelmente um tanto impactado com o que estava acontecendo, e assim: por que cargas d'água gritam o teu nome? O que tinha o nome gritado também pouco fazia ideia do que estava acontecendo lá fora, e também muito menos porque estavam gritando seu nome. Acontece que pouco tempo depois a cela abre, o carcereiro aparece e puxa um deles para fora. Fecha de novo a porta, ficam 2 que tampouco faz ideia de onde é que foi aquele camarada, se já era a hora dele ser executado, se estavam gritando porque queriam ver um show de horrores, se era o primeiro da lista da sentença de execução. Ele é sacado do cárcere, ele é dirigido para fora por um carcereiro, e no caminho seguramente qualquer um de nós faria a pergunta assim: já é minha hora? Eu estou indo para onde? O que está acontecendo? E o carcereiro possivelmente respondeu assim: tu está sendo liberto, Barrabás. Ele podia esperar de tudo, menos uma libertação, menos um processo de liberdade naquele momento, naquela instância. Diz a Bíblia que desses 3, ele estava sendo acusado, condenado e sentenciado por homicídio, e os outros 2 por roubo. Se tivéssemos nos tempos de hoje, a pena seria diferente. A pena para roubo é uma, a pena para homicídio é outra. E esse, justamente, o que tinha um crime mais capital, estava sendo tirado do cárcere para ser livre. E o que acontece com ele nesse trajeto é o que muitas vezes aconteceu conosco, possivelmente com você. Também cruzou com Jesus na saída. E enquanto Barrabás saía, Jesus entrava. Porque havia feito ali fora, através da gestão de Pilatos, uma troca. Pilatos saía, Jesus entrava. Barrabás saía, Jesus entrava. Quando Barrabás sai, passa por Jesus, que deu a sua vida no lugar daquele preso condenado. E daquelas escadarias da pretória para frente, Barrabás se vê livre. Uau! Estava a poucas horas de ser executado. E do nada, ainda sem entender muito, em poucas horas se vê livre.
E também sem entender muito o que aconteceu com aquele outro que trocou de lugar com ele, por que cargas d'água ele foi para minha vaga. Acontece que nós vivemos por muitas vezes essas experiências muito semelhantes. Estávamos perdidos, condenados, e Jesus nos libertou. E hoje vivemos a liberdade com que Cristo nos libertou. Somos livres por meio de Jesus. Muitos de nós fomos libertos de uma doença terminal, de um vício de drogas, álcool, uma vida totalmente avessa ao que vivemos hoje, uma vida de pecado, uma vida desregrada. Tudo isso éramos cativos dessa prisão que nos tinha enclausurado. E de repente encontramos com Jesus, cruzamos com Jesus, assim como este Barrabás. E Barrabás se vê liberto. A vida se abre novamente à sua frente. E ele segue. Não há registro na Bíblia do que aconteceu com Barrabás depois daquele dia. Acontece que nós também vivemos essa mesma experiência em graus diferentes de cada um de nós. Mas fomos também alcançados por Jesus, cruzamos por Ele, não entendemos muito bem por que graça foi essa que nos alcançou. Que amor foi esse? O que eu fiz para merecer esse amor de ter dado a sua vida por mim? E Ele me colocou em liberdade, me livrou da condenação, me livrou da prisão, me livrou daquele inferno que eu vivia. Acontece que nos acostumamos e muitas vezes paramos nesse processo de libertação. E eu vou explicar para você por que isso em algum momento nos causa problemas. Abra comigo no livro de Marcos, capítulo 15, versículo 6. E vamos ler alguns poucos versículos para embasar isso que estamos falando. Marcos 15, a partir do versículo 6. Ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, festa da Páscoa, qualquer que eles pedissem. Havia um chamado Barrabás, preso com amotinadores, os quais em um tumulto haviam cometido homicídio. Vindo a multidão, começou a pedir que lhes fizesse como de costume. E Pilatos lhe respondeu dizendo: quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Pois ele bem percebia que por inveja os principais sacerdotes o haviam entregado. Mas estes incitaram a multidão no sentido de que lhe soltasse, de preferência, Barrabás. Mas Pilatos lhes perguntou: o que farei então deste a quem chamais o rei dos judeus? Eles, porém, clamavam: crucifica-o. Mas Pilatos lhes disse: mas que mal ele fez? E eles gritavam cada vez mais: crucifica-o. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás. E após mandar açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Pai, obrigado por esse tempo, nessa noite, por a oportunidade que temos, Senhor, de meditar e compartilhar da Tua palavra, e que nesse tempo Tu possa ministrar em nosso coração, e que possamos aprender de Ti, que o Teu Espírito nos ensine, que a Tua palavra cale o nosso coração, e que Tu seja exaltado e engrandecido, pois esse tempo é Teu, Senhor, em nome de Jesus, amém. Temos aqui um possível motivo de que muitas vezes nós, como cristãos, não conseguimos avançar no desenvolvimento da nossa salvação. E eu
hoje de manhã compartilhava isso no culto pela manhã. Eu chamo a palavra dessa noite o Barrabás que habita em mim. O Barrabás que habita em mim é um Barrabás que foi liberto. É um Barrabás que passou por Jesus. E Jesus, quando passa por Barrabás, ainda vai ser açoitado, ainda vai ser flagelado, ainda vai sofrer para depois morrer. Barrabás não ficou sabendo de muitos detalhes depois que ele saiu e depois que passou por Jesus, mas ele foi liberto. E o Barrabás que habita em mim, nos dias de hoje, me faz contentar-me com a libertação que Jesus me deu. Jesus me libertou. Afinal de contas, Ele trocou de lugar comigo e me libertou. E essa liberdade na qual vivo hoje, ela acaba sendo na minha vida o fim e não o meio. Ela acaba sendo na minha vida a razão da minha existência, a razão de que de tempo em tempo eu apareço na igreja, de tempo em tempo eu faço uma oração, de tempo em tempo eu leio a Bíblia, de tempo em tempo, quando eu estou com algum problema, eu lembro dessa libertação, que Jesus me libertou, e eu vivo isso como um ciclo. Mas o Barrabás que habita em mim me faz crer que essa liberdade com que Cristo me libertou naquele dia, trocando de lugar comigo, já me é suficiente. Enquanto que o processo de salvação continua e deve ser uma mecânica de manutenção em nossas vidas. Haja vista que na parte seguinte tem todo o processo da Via Crucis, tem todo o caminho do Gólgota, tem a cruz, e é lá de novo, no caminho do Gólgota, na sequência, depois dessa troca, é no caminho do Gólgota que de novo os dois presos se encontram agora sim com Jesus. Já não aparece mais o terceiro elemento naquele caminho. Então, gritaram o nome de Barrabás, tiraram ele da cela, levaram Barrabás, não sei para onde foi. Os dois são retirados novamente da cela e agora são obrigados a carregar as suas cruzes, assim como Jesus. O holofote da história bíblica joga sobre Jesus o caminho do Gólgota. E está certo, logo atrás dele vinha mais dois homens, também condenados, carregando seu madeiro, e também seriam crucificados com Jesus. A vida desses dois homens ainda estava por mudar, cada um no seu tempo, porque também se encontrariam com Jesus. Assim como Barrabás, esses dois também cruzariam na sua história, ou no final de suas vidas, com esse mesmo Jesus, que cruzou na entrada e na saída de Barrabás, um pouco antes. E é nessa parte que começa o desenvolvimento da nossa salvação. Porque o Barrabás que habita em mim me faz acomodar-me com a libertação que eu recebi há um tempo atrás, quando eu aceitei Jesus, lá atrás, seja 20 anos, 10, 5 ou 3 meses ou semana passada. Eu fui liberto. E graças a Deus por isso, porque a libertação faz parte do processo, mas a libertação não é o fim do processo. Não significa que Barrabás, uma vez liberto, foi salvo. Porque é possível você ser liberto, eu ser liberto por Jesus, e no decorrer da minha vida perder a salvação, não ser salvo. Mas eu fui liberto, foi liberto, mas não fui salvo. Barrabás foi liberto e não tem registro de sua salvação. Mas é impossível ser salvo sem passar pela libertação, sem sofrer o processo da libertação. Esses dois homens seguem agora Jesus, os três no caminho do Gólgota. Possivelmente ali um vendo o outro, viu que Jesus caiu, viu que Simão Cirineu ajudou. Vamos embora, vamos de novo, a chibata pegando, vamos de novo e vamos levando a nossa cruz. Foram crucificados, cada um a um lado de Jesus. Assim cumpriu-se a Escritura, que no meio de dois salteadores foi crucificado. E aí entra um processo final dessa experiência destes dois homens com Jesus.
o fato de que estava cada um de um lado. Os dois tiveram a mesma oportunidade e os dois aproveitaram, que era falar com Jesus. Mesmo a poucos minutos antes de morrerem, tiveram a oportunidade de falar com Jesus. O primeiro diz: ei, desce daí, se tu é o Filho de Deus, desce daí e salva-nos e tira-nos daqui. Essa fala me representa. Possivelmente pode te representar em algum momento da vida. Essa fala me representa porque quando eu estou crucificado, passando por sofrimento, eu quase pergunto a mesma coisa para Jesus. Nas minhas orações, elas são muito mais de angústia e de salvação por esse momento. Vem, me socorre, tu és Jesus, eu te aceitei, eu te sirvo, eu te sigo. Agora me ajuda, me tira o pé do barro, porque eu estou mal. Eu estou passando por um problema, seja de saúde, seja de família, seja de financeiro, não importa. Eu preciso, tu não é Jesus, tu é o dono da prata e do ouro. Me dá essa mão, me tira desse momento que eu estou passando de sofrimento. Por isso que essa primeira fala desse ladrão de um lado, muitas vezes nos representa. E como nos representa? Porque a resposta de Jesus às vezes também é a mesma para nós: silêncio. Jesus não contesta a indagação desse ladrão, porque a sua indagação era de interesse próprio. A sua questão era para levar o seu próprio couro. E quando estamos nessa mesma pegada, às vezes nos questionamos: Jesus não me responde, as minhas orações não são respondidas nem atendidas, eu não sinto resposta de Deus. Eu busco na Bíblia, eu peço oração para o irmão, eu vou em reunião com o pastor, eu peço isso e nada acontece. Por isso que essa fala muitas vezes me representa. E ele escuta um ensurdecedor silêncio. Mas não dá muito tempo, porque quando ele fecha a boca e Jesus não responde, o outro pergunta. E na verdade o outro repreende em duas fases. A fala do segundo tem duas fases. A primeira é como que se conseguisse fazer assim por fora de Jesus e dizer assim: tu é louco, como um nécio falas tu, como um louco falas tu. Nós estamos aqui porque nós merecemos. Ele reconhece o seu estado. Nós estamos aqui porque merecemos, estamos pagando o preço dos nossos erros. Mas este, que está no nosso meio, nada fez. Essa é a primeira parte. A segunda parte da fala desse ladrão, ele se dirige a Jesus. E ele diz assim: mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Essa é a frase que reconhece em Jesus uma autoridade real. Porque Jesus entraria em um reino. A frase dele entrega com quem ele está falando: um rei. E não só porque tinha uma placa em cima, no topo da cruz, dizendo Rei dos Judeus. Ele via em Jesus um rei. E essa solicitação de lembra-te de mim era comum na monarquia, era comum nos reinos, era comum quando se tratava com reis e alto poder e alto comando. E hoje pela manhã lembrávamos disso dos que estavam presos com José. Cada vez que interpretavam um sonho, ele era liberto do cárcere, o padeiro, o copeiro, e ele dizia: quando tu estiver com o rei, lembra-te de mim. E eles não lembravam. Lembra da história de José? Saiu o copeiro: ei, agora que tu escapou, quando estiver com o rei, lembra-te de mim. E mais um tempo eles esqueciam. Mas a diferença desse ladrão é que ele está falando com o próprio rei. E ele diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Já de repente, pelos registros bíblicos, essa é a última fala desse indivíduo.
antes de morrer. Mas não é a coisa mais importante. A coisa mais importante é o que ele ouve e não o que ele fala. Quando Jesus responde, de repente, para surpresa dele, porque Jesus não tinha respondido o outro, vai saber se vai me responder, mas não está morto quem peleia, eu já estou aqui, condenado, eu já não tenho mais esperança, e eu reconheço nesse homem que está aqui inocente, morrendo sem culpa, e eu reconheço nele um rei, que vai estar em um reino, e eu quero que ele se lembre de mim. E aí ele escuta: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Essa é a frase mais deliciosa que um ser humano pode escutar, vindo direto do rei. Ainda passam esses dois homens por um processo de flagelo que tem antes de morrer, para apressar a sua morte. Eles têm as pernas quebradas, que era a prática de acelerar o processo. Menos Jesus. Também para cumprir um mandamento bíblico, profético, que disse que nenhum dos seus ossos seriam quebrados. Sabe por que isso? Porque era rei. Porque era rei. E aonde habita em mim esse Barrabás que me atrapalha? Aonde habita em mim esse Barrabás que me faz parar no meu desenvolvimento de fé e no desenvolvimento e no cuidado da minha salvação? Lá atrás, no meio desse processo, aonde Barrabás terminou a sua história sendo liberto. Daqueles 3 que estavam naquela cela no começo da nossa fala, condenados à morte, sem esperança nenhuma, os 3 se encontram com Jesus. O primeiro é liberto e só. Viveu sabe lá quantos anos mais, mas foi liberto da morte naquele exato dia e momento. O segundo, pensando em si, em sua própria defesa, morre sem salvação e sem libertação. O terceiro, reconhecendo que aquele que estava ali não deveria estar ali, e reconhecendo que esse que estava aqui do meio, entre nós dois, era o rei, realmente era rei, morre e no mesmo dia se encontra com Jesus no paraíso. E muitas vezes nós nos encontramos dentro desse mesmo enredo, porque o Barrabás que habita em mim me ensinou a me contentar com um processo de libertação que eu passei, e isso para mim me sustenta, me atende, e eu vou levando. Mas eu não tenho nenhum apreço, nenhum valor, eu não vejo nenhuma relevância em desenvolver em mim o processo de salvação em Cristo Jesus. Muito menos quando eu consigo passar dessa fase da libertação e eu sigo Jesus, eu ando com Ele, seja no sofrimento de uma via crucis, seja na bonança, seja na tristeza, seja no vale ou seja no alto. Na primeira hora que eu me vejo crucificado em sofrimento, eu questiono, como o segundo ladrão. Eu não tenho esperança. E eu não tenho salvação. Eu não consigo vivê-la intensamente. E por isso que necessitamos, como diz a palavra, quando estamos crucificados com Cristo, nova criatura somos. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Veja que esse terceiro ladrão que morre e no mesmo dia se encontra com Jesus no paraíso é um exemplo bem prático dessa palavra de estar crucificado com Cristo. Tudo para trás já foi. Eu não tenho mais história. Antes já foi. Eu estou crucificado com Ele aqui.
as coisas velhas, o meu passado, isso ficou para trás. E essa chave nele vira e tudo se faz novo. É o processo da salvação em Cristo Jesus. Então, muitas vezes nós nos apegamos a um Barrabás que habita em nós, que nos faz ficar contentes com o que já conquistamos lá atrás. Só que não devemos desmerecer a libertação no momento em que acontece, porque é processo. É processo, faz parte do nosso desenvolvimento de fé e faz parte do processo de salvação. O que eu queria deixar claro nessa noite para você é que precisamos desenvolver a nossa salvação. O cuidado dessa manutenção, o cuidado da nossa fé, guardando o nosso pé, vivendo a vida que Jesus quer que a gente viva, não a vida que eu quero viver para depois mostrar para Jesus, é a vida que Ele quer que eu viva até o fim. Porque quando nos encontrarmos com Ele, a gente fantasia muito esse encontro com Jesus, que diz, não, estou fazendo de tudo para chegar lá. Quando eu chegar no paraíso, o que eu vou escutar? Não, você foi muito bom. Ganhou 38 pessoas para Jesus. Não, você orou por pessoas e elas foram curadas, por isso entra. Você foi justo, entra. Você foi honesto, entra. Você foi liberto e honrou a libertação, entra. Mas a Bíblia diz que não é isso. A única coisa que precisamos ouvir, e que a Bíblia diz que ouviremos e deveremos ouvir, é servo bom e fiel. Passe para o descanso do teu Senhor. Ou seja, nada de glória, nada de louvor, nada de honra, porque não é esse o propósito. Eu preciso desenvolver a minha salvação diariamente, buscar essa proximidade com o reino, buscar essa proximidade com esse rei, viver essa vida que Ele quer que eu viva pela fé em Cristo Jesus. E não mais que eu fique abraçado com um Barrabás que habita em mim. O velho homem, a natureza muitas vezes que nos fixa no chão e nos impede de avançar um desenvolvimento de fé. Muitas vezes nós nos contentamos com um processo e não almejamos o final, não almejamos o resultado. E o processo muitas vezes é: eu era assim, agora eu estou assado, está ótimo. Eu era perdido, agora eu estou salvo, está ótimo. Eu estava no lodo, agora eu estou no limpo, está ótimo. Eu estava doente, agora eu fui sarado, está ótimo. Esse processo nos impede de avançar com direção ao reino dos céus. Muitos de nós paramos no caminho, no desenvolvimento da nossa fé e da nossa salvação, pelo simples fato de nos contentarmos com o processo no meio do caminho. Amém? Coloque-se de pé. Talvez seja essa uma dúvida que você carregue. Lá no íntimo do seu coração, você não compartilha com ninguém, até por não expor isso que está aqui dentro, e pode estar inquietando você sobre a certeza da minha salvação. O que eu estou fazendo aqui? O que Deus tem para mim? O que me espera nos próximos tempos? O que Deus tem para mim? E sabe que toda dúvida gera medo.
E sobre qualquer coisa que se levanta, nos atemorizamos mais, nos assustamos mais e ficamos temerosos. E quanto mais temerosos ficamos, mais instável fica a nossa fé, porque vamos sendo tomados pelo medo, pela insegurança. E isso entra em nós, em pensamentos que nos perturbam muitas vezes. Porque muitas vezes estamos calcados, alicerçados, agarrados a um processo lá atrás de muitos anos. E nunca desenvolvemos a comunhão, a fé, a salvação em Cristo Jesus. Essa salvação de reconhecer nele um rei, um reino, e saber que estaremos com ele. E saber que o que estamos passando aqui, a nossa vida aqui é meio, o nosso destino é lá. O que vivemos aqui é caminhada, o que vivemos aqui é jornada, porque o nosso alvo é Cristo. É lá que queremos chegar. Pensa comigo, que vida que desfrutou Barrabás, que vida que desfrutou Barrabás. Foi liberto do cárcere, da cruz, por um tempo. Sabe-se lá quantos anos sobreviveu, viveu, desfrutou dessa vida terrena. Mas aquele ladrão da cruz, uau, aquele ladrão da cruz, encontrou Jesus no mesmo dia. Porque Jesus lhe disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então nessa noite, eu quero perguntar para você, que por acaso ainda não aceitou esse Jesus, que não conhece esse Jesus, que não entendeu até agora onde você andou, por onde passou e tudo o que viveu, mas que você quer ter essa salvação. Eu quero esse Jesus, que não só liberta, que não só transforma, mas que também me dá vida eterna. Se você quer aceitar esse Jesus como o teu Salvador e ter uma vida transformada, assim como a palavra nos ensina, eu quero te convidar a vir aqui na frente orar comigo e com os nossos líderes, e vamos orar por você. E eu quero que você venha aceitar esse Jesus no seu coração. O Evangelho nos leva à salvação. A palavra nos leva à salvação. Nós vivemos uma comunidade da fé aqui para levar o reino, para apresentar esse Jesus e para trazer a você que ainda não o conhece a oportunidade de encontrá-lo. E não ter um encontro casual como Barrabás, mas um encontro transformador como esse ladrão da cruz, que disse: uau, eu mereço estar aonde eu estou, mas esse é inocente. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E naquele exato momento ele recebeu salvação. Uma das salvações mais rápidas da história. Hoje mesmo tu vai estar comigo no paraíso. Hoje mesmo. E se você que ainda não aceitou esse Jesus, seja aqui nesse lugar ou aí onde você está conectado, eu quero convidar você a orar comigo e aceitar esse Jesus como teu único e suficiente Salvador. E que você comece a desenvolver a partir de hoje a sua salvação em Cristo Jesus. E se você que é cristão assim como eu, não importa quanto tempo você caminha atrás de Jesus junto comigo, se você em algum momento se vê como um Barrabás assim, que fui liberto, encontrei com ele, mas faz tempo que a gente não se vê, eu quero convidar você também a orar comigo e de novo tomarmos o caminho da salvação, tomarmos o caminho de desenvolver em nós
a salvação em Cristo Jesus. Se você quer orar, aqui tem espaço. Pode vir orar conosco e vamos orar juntos como família e dizer: eu quero voltar a esse amor, eu quero viver esse processo de salvação em Cristo Jesus. Eu quero transformar a minha vida através da cruz. Eu quero viver o que Deus tem para mim e não o que eu acho que eu devo ter de direito adquirido por causa de que uma vez eu tive uma experiência com Jesus. Mas eu quero viver o que Ele tem para mim. É tempo de salvação. É tempo de salvação. É tempo de regressarmos, analisarmos o nosso coração e dizer: eu quero essa salvação. Eu quero ser salvo de verdade. Eu não quero só ficar na memória uma experiência de libertação que eu tive, mas eu quero ser salvo de verdade. Eu quero viver o sobrenatural de Deus e essa experiência com Ele todos os dias. Feche seus olhos. Se você quiser vir aqui orar, fique à vontade, você está em casa. Seja você que nos visita, seja você que está aqui na casa, você está em casa. E nós vamos orar contigo. Se não, feche os seus olhos, olhe para dentro de você e ore comigo nessa noite por um resgate do processo de salvação em Cristo Jesus no meu coração. Aleluia. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Quer passar aqui para orar? Vem. Você está em casa e vamos orar contigo, vamos orar com você. Porque Ele vive. E eu posso crer no amanhã. É justamente isso. Eu posso crer no amanhã e não só no presente, porque o presente, o Barrabás viveu, só foi liberto, mas Jesus tem para você salvação e vida eterna. Jesus tem para você salvação e vida eterna. É noite de salvação. É noite de salvação. Aleluia. Aleluia. Deus enviou seu filho amar pra me salvar.
sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vivo está. Pai, obrigado por esse tempo. Obrigado, Jesus, pela morte na cruz que nos deu vida e vida eterna, vida e vida em abundância. Obrigado, Jesus, pelo sacrifício na cruz do Calvário. Nós reconhecemos a Tua morte e Te glorificamos na Tua ressurreição, pois nos deu vida e abundância, Pai. Que possamos, Senhor, todos os dias desenvolver em nós a Tua vontade, a Tua salvação, o processo maravilhoso de Te seguir e Te servir, desenvolvendo em nós a salvação em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor. Continua conosco, tratando o nosso coração, cuidando, Senhor, dos nossos passos, do nosso caminho, e que o nosso caminhar seja dirigido por Ti, que o nosso andar seja dirigido por Ti, que possamos fazer aquilo que Tu queres que a gente faça, que possamos estar no lugar que Tu queres que a gente esteja, que possamos viver a vida que Tu queres que a gente viva, e que possamos viver uma vida de sujeição à Tua vontade, e que Tu reines sobre modo poderosamente sobre nossas vidas. Que Tu reine, que Tu reine, que Tu reine, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Vamos adorar o Senhor, vamos lá. Aleluia, aleluia. Deus, nós somos tão gratos. Nós somos tão gratos pelo Teu amor, pelo Teu derramar. Tu és Tu és incrível. Jesus, muito obrigado. Espírito Santo, muito obrigado pela Tua presença aqui, por cada coração que Tu tocou nessa noite. Muito obrigado. Nós somos tão gratos. Nós somos tão gratos.